Oi, gente! Nessa aula 5, eu vou falar um pouquinho sobre a orientação a objetos. A primeira parte. Então, na primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre classes, atributos, métodos, herança e o polimorfismo. Então, as classes, elas são um recurso de programação que nos permite criar um ou mais objetos, sendo um objeto a criação da definição de uma classe. Então, nós podemos criar e manipular os nossos objetos, criando o que eles têm, que são seus atributos, e o que eles fazem, que são seus métodos. Os atributos, eles seriam, por exemplo, pensando em animais, o tamanho, a cor, o peso deles, e os métodos, que são o que eles fazem, como, por exemplo, voar, correr, pular. Então, agora nós vamos ver um pouquinho como que essas classes funcionam em JavaScript, modelando alguns animais. Primeiro, nós vamos começar criando a classe, né? Então, nós vamos declarar uma classe com a palavra reservada class. Em seguida, o nome que nós queremos atribuir a essa classe, que é um nome bem intuitivo, um nome animal. E nós podemos começar essa classe com a letra maiúscula, como mostrado no exemplo aqui embaixo. Agora, os métodos construtor e os atributos. O método construtor de uma classe, ele vai servir para nós definirmos os nossos objetos. Ele só é chamado uma vez e somente quando esse objeto está sendo criado. Normalmente, o construtor ele vem acompanhado dos atributos da nossa classe. E na declaração dos atributos, ao invés de nós utilizarmos uma palavra reservada, nós utilizamos a palavra this, que é o este no inglês. Ele vai se referir ao atributo do objeto na classe, que nós inicializamos eles com as aspas vazias ou com zero, e na instância da classe que nós definimos os valores. O construtor na nossa classe animal, como por exemplo, na nossa classe animal nós colocamos a espécie, o tamanho, a cor e o peso dele. Esses parâmetros eles vão ser inicializados junto com o nosso objeto. Então, para nós criarmos o objeto, nós inicializamos ele com uma palavra reservada e seguimos ele com a palavra, com o nome da classe e os parâmetros. Nós inicializamos ele aqui em cima. E aqui embaixo, nós falamos, por exemplo, o papagaio, que ele é um animal, a espécie, o tamanho, o peso e a cor. Nós podemos instanciar diversos outros animais, mas aqui nós instanciamos apenas esses. Agora, os métodos. O método, como eles foram citados anteriormente, é aquilo que nossos objetos fazem, voar, correr. E para nós inserirmos um método na nossa classe, nós fazemos da mesma forma que o construtor. Aqui nós vamos colocar, para ele imprimir a descrição deles. Imprimir a descrição. Falar, esse animal é da espécie tal, possui o tamanho, o peso e a cor. E nós vamos chamar ele cá embaixo para imprimir a descrição, igual nós passamos aqui. Igual nós buscamos ele aqui, ó. Por exemplo, a girafa. Por exemplo, vamos passar da girafa. Deixa eu fechar aqui também. Aí, ó, a girafa. Esse animal é da espécie girafa, possui 500 centímetros de altura, com 50 quilos e é da cor amarela. Então, nós passamos igual nós passamos aqui, ó. Girafa, 500 centímetros, 50 de peso, da cor amarela. Agora, nos getSet. Os getSet, normalmente, eles são usados para definir, alterar ou visualizar os atributos de uma classe. Então, vamos supor que existe aqui está um elefante, mas vamos colocar a girafa, que está no nosso exemplo aqui. Uma girafa, nós queremos mudar a cor dessa girafa. Vamos colocar a girafa de vermelha. E nós queremos adaptar isso no nosso antigo objeto girafa. Para isso, nós vamos utilizar o setCor, para setar a cor dessa girafa de vermelha.
igual nós seguimos no objeto aqui embaixo. Aqui, ó, vamos usar aqui, ó. Que nossa girafa está como amarela, mas nós queremos setar a cor dela de vermelha. Nós primeiro vamos aqui setar, sete cor, retornar a cor, né? E nós agora aqui embaixo, nós vamos setar a cor dessa girafa de vermelha. Aqui. Antes, quando nós só chamamos ela aqui, só pedimos para imprimir a descrição que já estava, veio a cor amarelo, que é o que nós já tínhamos passado aqui. Mas agora nós setamos a cor dela de vermelha. E nós chamamos aqui de novo, então a cor que veio agora é vermelha, porque ela foi setada como vermelha. Agora, os métodos estáticos. Os métodos estáticos, eles são métodos de uma classe que elas não dependem de ser instanciados por nenhum outro objeto. Por exemplo, em Java, nós temos o static main, que ele é uma função estática dentro da classe main. Para entender melhor, um exemplo, por exemplo, para declarar um método estático, nós vamos utilizar a palavra static mais o nome do método e o bloco do código, que esse bloco do código nós vamos utilizar ele para comparar o peso dos animais. Aqui, nós vamos comparar o peso animal 1, animal L1 com animal L2. Se for maior, animal 1, peso do animal 1 é maior, e menor falar que o peso do animal 2 é maior. E nós vamos comparar o peso. Nós vamos utilizar o método estático para comparar o peso das duas instâncias da classe animal, mas se esse método ele é independente dos objetos instanciados, como que nós vamos invocá-los? Como que nós vamos chamá-los? Simplesmente, nós vamos chamar a classe animal e como parâmetro nós vamos passar essas duas instâncias, o animal L1 e o animal L2. Então, por exemplo, aqui, nós vamos comparar o peso da raposa com o peso da girafa. Então, a espécie girafa é mais pesada que a raposa. Nós passamos aqui, chamamos ela de comparar peso e passamos raposa com a girafa. O peso da raposa aqui é 50, o da girafa é 500, então, óbvio que a girafa aqui, ela foi mais pesada que a raposa. Aqui também aqui passou elefante com 200. A espécie elefante é mais pesada que a girafa. Na verdade, aqui está trocado, né? O peso, o de cá, e a girafa de cá. Agora, a parte da herança. No conceito na parte da orientação objeto, no conceito da herança, nós temos uma classe genérica e nós queremos criar uma nova classe com os atributos e métodos dessa classe, mas com os pontos extras. Nós vamos, então, gerar essa classe filha. A herança na prática. Nós vamos continuar utilizando esse exemplo, utilizando o mesmo exemplo, para criar a herança em JavaScript, nós precisamos ter uma classe mãe, que é a classe animal, que vai herdar os métodos e atributos para outra classe, para a classe girafa. Para isso, nós vamos utilizar a palavra extend. No construtor da nova classe, nós adicionamos o método super, passando os atributos da classe mãe como referência, e nós também podemos criar os próprios atributos da nossa classe filha, como, por exemplo, a girafa, extend de animal, vamos no construtor, a espécie, tamanho, e o super, os objetos, os atributos da classe mãe e os atributos da classe girafa. Vocês podem ver que na classe girafa, ela possui todos os atributos dos métodos da classe animal, mas a classe mãe, ela não vai possuir os atributos da classe da girafa. Então, nós criamos duas instâncias. A classe da girafa, G1, que ela é filha da classe girafa, e a classe girafa filha animal, que é filha da classe animal. Quando nós tentamos acessar o atributo tamanho do pescoço, o único que vai conseguir acessar isso é a girafa G1.
a girafa, filha animal, não vai conseguir acessar o atributo tamanho do pescoço. Se tivesse uma filha na classe girafa, essa filha poderia acessar o atributo tranquilamente. Como por exemplo aqui, temos a girafa G1 e girafa filha animal, ambos tentando acessar o tamanho do pescoço, mas apenas a girafa G1 que vai conseguir acessar. Na girafa filha animal vai dar erro, ela não vai conseguir acessar esse atributo. No polimorfismo, agora o polimorfismo, que é diversas formas, muitas formas. Ele é uma maneira de redefinir um método de uma da classe mãe dentro da classe filha. Para exemplificar, vamos adicionar o método comer na nossa classe animal e em seguida vamos adicionar o polimorfismo a ela. Aqui, o método que aplicaremos o polimorfismo. Nós podemos usar a palavra retorno, caso nós queremos que essa função nos retorne alguma coisa. Em outras linguagens, se nós utilizarmos o int main, ela vai retornar um inteiro, float raiz, ela vai retornar um número real, e a função void retorna nada, qual não vai ter nenhum retorno, ela não vai retornar nada. Então, chamando a função, nós vamos aplicar agora o método na classe raposa e a girafa. Na classe da raposa, ela vai comer a carne, da girafa, comer folhas, e na classe animal vai ser simplesmente, se não for nem a girafa, na raposa, vai ser o animal, então esse animal come, simplesmente o animal está comendo. Agora, para testar se deu certo, nós vamos instanciar uma classe da raposa, uma classe da girafa e uma classe do animal, que foram essas três aqui, ó. A girafa, a raposa e o papagaio, que está como animal. A girafa G1 para girafa, a raposa para raposa e o papagaio para o animal, pode ser qualquer ser, qualquer outro animal. Vamos tirar aqui. Aí. Esse animal come folhas, que é o primeiro animal aqui, a girafa. A primeira que nós colocamos, a girafa come folha. Agora come carne, a raposa. A raposa vai comer a carne. E o animal está comendo. Por que não o papagaio está comendo? Porque aqui nós não colocamos ele como papagaio, que nós jogamos ele na classe do animal. E o animal lá em cima estava aqui, ele simplesmente está comendo. Então, gente, aqui embaixo no site, no final dele, está o código que foi utilizado aqui e que foi utilizado nos exemplos aqui de cima. Então, gente, essa foi a nossa quinta aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.